Olá, olá, você que nos ouve. E está começando o Toque Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e também sobre a NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 66º episódio, o 66, famoso. Eu sou Jonathan Momba, estudante de jornalismo, e junto comigo para mais um podcast está ele, Juan Grens. Tudo bem? Como vai vossa pessoa? Eu vou bem, Jonathan. Espero que a audiência vá bem também. Ah, Acho que a gente ia começar a pensar em mudar a abertura, porque não é um podcast sobre NBA e NFL. É um podcast sobre NBA e um podcast sobre NFL. Não é um podcast só, né? Não sei o que tu acha. Enfim, fica aí a Uma reflexão. reflexão válida, né? Eu acho que É, alguém parece estar muito filosófico hoje. Percebo que a gente levou 66 edições para chegar a essa conclusão, para alguém perceber que, na verdade, tem um pequeno erro aí, né? Não sei, não sei se é um erro, na verdade, mas a questão é que fica dúbio, digamos assim. Eu sim, acho que isso. é que acho que o que explica é que talvez a audiência não saiba, mas é que no começo, no princípio do Tokiteco, a ideia era fazer um podcast para os dois esportes, né? Fazer um podcast só que for de NBA e NFL. A gente acabou mudando essa ideia, essa coisa toda, antes da estreia do primeiro podcast. Mas a ideia inicial acho que era fazer um podcast para os dois. Acho que era isso, né? É, reza a lenda. Reza a lenda que sim. Mudou tudo antes do início, né? Então nem conta, né? Mas é isso aí. Então É, agora agora vocês entenderam então toda essa isso. história por trás, né? Os bastidores do Toquiteco. Cada semana a gente revela alguma coisa, praticamente de bastidores. Logo mais a gente pode escrever um livro juntando todos Com esses certeza. segredos, essas surpresas. Não, Mas e seria um best-seller, né? Convenhamos. com Com, cer- certeza. com certeza. E diga lá, Rua, qual que é a ideia então do Toquiteco para não deixar dúvidas? Isso, para quem ainda não entendeu, né? Já estamos na 66ª edição. Caso você ainda não tenha entendido, né? Que seria um erro, é trazer então os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Pfizer, que não é alemã, é uma empresa norte-americana dos Estados Unidos, é importante ressaltar. Ela é originária do Brooklyn, foi quando ela foi fundada foi no Brooklyn, em 1849, e hoje é muito falada porque está produzindo uma das vacinas que concorre, né? Uma dessas vacinas que estão aprovadas ou em vias de ser aprovadas. E aqui eu trago uma breaking news que eu estava pesquisando agora, que o Brasil mudou a postura Isso. sobre a compra, né? Eles inicialmente a postura do Brasil seria de não comprar vacinas que exijam conservação em temperaturas muito baixas, que é o caso da Pfizer, da produzida pela Pfizer, e mudou, agora anunciou a compra de 70 milhões de doses dessa vacina, então aí uma boa notícia, a entrega pode começar ainda segundo a reportagem aqui do G1, de janeiro, começando em janeiro, e pode ser que até março já consigam entregar doses para vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas. Então, aí uma boa notícia para quem não aguenta mais ficar de isolamento social e não poder sair de casa. Pode ser que já no primeiro trimestre do ano que vem a gente já tenha vacinação em massa aqui no Brasil, além de São Paulo, né? Que daí já anunciou a vacinação, acho que é para janeiro lá da vacina da China, né? Sim. Da É, na verdade, Sinovac. ainda bem que o governo mudou a sua postura então e Isso. acabou comprando essas vacinas. A questão é que precisa ser guardado a uma temperatura muito Isso. baixa, né? No caso, entre 30 e 70 graus negativos, que é frio pra caramba. É muita Realmente coisa. um negócio congelante, então. Mas como o Rô disse, até março, quem sabe 2 milhões, que é uma boa quantidade já de Claro. pessoas, já é o início. Então, nossa referência a Isso. Pfizer, que não é alemã, inclusive, como o Rô comentou, a sede fica no Brooklyn, mas a sede, né, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas e outros produtos, fica em Groton, no Connecticut, outro pequeno estado da região de Nova York, naquela parte mais no leste, na parte superior do Atlântico, fazendo já divisa quase com o Canadá, não faz, no caso o Connecticut não faz,
divisa com o Canadá, mas aí próximo a um pequeno estado dos Estados Unidos. Mas agora deixamos de lado, então, vacina, corona, para falar sobre o nosso podcast. Para começar, então, o site do Toquiteco, caso você ainda não saiba, medium.com/Toquiteco, simples assim. Pesquise lá e você vai encontrar os nossos textos. Também pode nos seguir nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, ambos @Toquiteco. É lá que você fica sabendo de todas as novidades, quando sai alguma coisa. Você pode interagir com a gente, toda hora a gente está fazendo enquetes também, ultimamente bastante. Então, quem quiser, é só acompanhar a gente lá. Claro que é importante você seguir, né? Caso você ouça nosso podcast e ainda não nos siga, você está muito errado, cara. Muito errado. Claro Redondamente também. errado. Redondamente, quadrado, triangular, todas as formas geométricas. Claro, também temos a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. Toda sexta-feira sai uma nova edição com os principais destaques, as principais notícias da semana, para você ficar muito bem informado de tudo que rola, tanto no mundo da NBA, como também da NFL. E, por último, não o último, na verdade, né? Mas o nosso podcast, que está tanto disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast e em demais plataformas de áudio. Você pode escolher qual você preferir. E agora também, né, essa novidade, não tão novidade assim, já faz algumas semanas, também no YouTube disponível em vídeo. Então, você que não se inscreveu, né, no nosso canal, vai lá, dê seu like, se inscreva e também ative as notificações para dar aquela moral para a gente, que a gente agradece demais. Estamos contentes com os resultados iniciais, uma boa evolução já em poucas semanas. Vamos lá, que o céu é o limite para o Toquiteco. E por último, tem também um formulário, não acaba mais os nossos avisos pré-podcast. O formulário, então, ajude-nos a nos formarmos em jornalismo, lembrando que o Toquiteco também é o nosso projeto de TCC. Então, por favor, responda esse formulário, que é bem rápido, questão de poucos minutos, que está disponível tanto na descrição da bio do Twitter, do Instagram e também nesse podcast aqui. É bem fácil de você acessar e ajudar a gente, enfim, Agora acabar. Sabe, agora que a gente está escrevendo TCC, né, que está bem perto de entregar, tem aqueles elementos pré-textuais, que é capa, folha de rosto, aprovação, sumário, enfim. Parece que essa parte aí também é muito grande, né? Essa parte pré-podcast aí tá virando quase no nível do TCC, que são folhas e folhas antes de entrar no texto em si. Mas, antes ainda, breve digressão antes de entrarmos na discussão, é hora da gente falar também dos destaques desse podcast, que a gente vai falar, então, da vitória, até surpreendente da maneira que foi, do Cleveland Browns sobre o Tennessee Titans, e aí sim, da grande surpresa da semana, acabou a última invencibilidade da liga, o Pittsburgh Steelers, que estava 11-0, né? Estava com 11 vitórias e nenhuma derrota, perdeu justamente para o Washington, que definitivamente não é um contender, e pegou muita gente de surpresa aí. A gente vai falar um pouco desse jogo aí, o que aconteceu, tentar explicar como foi chegar nesse resultado. E também já fazer os previews de Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, o Arizona Cardinals e o New York Giants. E também vamos falar daí de novo, dos Steelers e Buffalo Bills, um confronto muito difícil para ambas equipes. E a gente vai projetar este jogo, além, é claro, das nossas rapidinhas da semana, já tradicionais aqui no nosso podcast. Agora, então, começando para valer o nosso podcast, a nossa primeira pauta dessa edição, que acabou sendo esquecida nos destaques, mas também merece muito destaque, os primeiros classificados aos playoffs. Nesse fim de semana, na semana 12, tivemos 2 times garantindo já passagem, né, para a pós-temporada. Primeiramente, New Orleans Saints, que, para variar, se eu não me engano, e eu acho que não estou me enganando, quer dizer, não estou enganado, né? Me enganando, pode ser que eu esteja. Mas o Saints também foi o primeiro mesmo time. É sempre aquela mentira. Pois é, né, cara? Agora você me deixou triste. Mas deixando de lado isso, o Saints foi o primeiro time a se classificar no ano passado e agora, novamente, olha só, o New Orleans é um time tradicional que gosta de já não deixar as coisas para amanhã, né? Faça hoje, quer dizer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, o Saints segue
essa ideologia aí e garantiu já a sua classificação para a pós-temporada após a vitória no último fim de semana sobre o rival de divisão, inclusive, né? Ou não, calma aí. Foi o Atlanta Falcons. Isso, o Atlanta Falcons, eu estou até perdido aqui no calendário, mas de fato foi uma vitória até fácil sobre a equipe do Atlanta Falcons por 21-16, com o Tyson Hill lançando finalmente o seu primeiro touchdown de passe, no caso, né? Ele havia corrido para vários, mas o primeiro touchdown passado, então, da carreira profissional do Tyson Hill na NFL, vitória do Saints e assim garantindo a vaga nos playoffs. O que dizer sobre a equipe de Nova Orleans? Já era esperado, né, que fosse de fato a primeira equipe a confirmar, carimbar a passagem para os playoffs da NFC West. NFC West não, da NFC, né, da Conferência Nacional. A gente falou semana passada de como estava o cenário e a gente destacava, né, que tanto o Chiefs como o Saints, que a gente vai falar inicialmente aqui, estavam bem encaminhados para chegar na pós-temporada e que uma vitória do Saints consolidaria esse acesso. É interessante que na penúltima rodada, quando o Tyson Hill, não vou dizer estreou, mas substituiu pela primeira vez nessa sequência de jogos que o Drew Brees vai ficar fora, ele foi muito bem, porque era um fator novo, e a gente queria ver, então, como seriam os próximos jogos do Tyson Hill. E o Atlanta Falcons não conseguiu explorar isso, né? Ou pelo menos não conseguiu tirar proveito da falta do Drew Brees. A defesa dos Falcons não é das melhores, obviamente, mas fez algumas partidas boas nas últimas semanas, tinha feito algumas partidas até interessantes, mas não foi capaz agora de parar o Saints. E fica aí, a gente ainda em observação, a gente falou na semana passada que não havia nenhum time na NFC que sobrasse, que a gente não pudesse colocar nenhum porém, diferentemente da IFC, que parecia a situação mais disputada, digamos assim, que mostrasse quem eram os grandes times, que poderiam oferecer mais contenders. Na NFC tá meio terra de ninguém ainda, né? O cenário para os playoffs ainda parece bem incerto. E a gente vai, então, ter que observar como serão os próximos jogos do Tyson Hill. Agora, sem a responsabilidade de vencer para chegar aos playoffs, que já tem isso garantido. Claro, vai brigar ali para folgar a primeira rodada, mas não tem aquela pressão de se classificar para os playoffs, jogar um pouco mais tranquilo. E vamos ver aí como que o Hill se sai agora sendo mais estudados pela defesa cada vez mais. O Tyson Hill, na verdade, já tem 3 jogos, então, na NFL, agora como titular no Saints. 2 deles contra a equipe do Atlanta Falcons. Foi a estreia dele agora novamente enfrentando a equipe dos Falcons. 2 vitórias, assim, até tranquilas, sem grandes sustos. E a outra vitória foi sobre o Denver Broncos, sem quarterback. Então, tem esse ponto de interrogação, talvez, porque foram adversários fáceis, né, que não poderiam realmente oferecer grandes riscos para a equipe de Nova Orleans, mas mesmo assim a defesa foi muito segura, foi muito bem, pressionando os adversários, e o Tyson Hill também correndo muito bem com a bola e passando, principalmente no último jogo, eu senti que ele melhorou um pouco, até talvez questão de confiança mesmo como passador, ele se sentiu mais confiante e conseguiu vencer usando os braços, né, as mãos também, não só apenas as pernas, e claro, méritos totais do Sean Payton, que não é a primeira vez que ele faz isso. Ano passado também o Drew Brees se lesionou e aí entrou o Ted Bridgewater, hoje quarterback da equipe do Carolina Panthers, e foram, se não me engano, 5 jogos, ou 6, acho que foram 5, e os Saints ganharam todos os jogos com o Bridgewater, então isso mostra realmente como o time está preparado para situações que pode ser o Drew Brees e entrar outro quarterback, que o time continua rendendo da mesma forma, talvez mude um pouco o estilo de jogo, como aconteceu então agora também com o Hill, mas o time continua produzindo em alto nível. Isso realmente é algo difícil de a gente encontrar, né? Geralmente, quando um time perde seu quarterback principal, muda muita coisa, né? O time acaba sofrendo bastante com isso e o Saints não. Pelo menos foi isso que aconteceu ano passado e agora novamente. E quanto à briga, né? O Saints então já garantiu primeiramente a vaga e tá praticamente com uma mão e meia na taça
na taça de divisão, né? Que na verdade não existe uma taça para campeão de divisão, mas o Saints tem tudo para vencer novamente. Só um milagre, né? Porque o Saints teria que perder os 4 jogos restantes e os Buccaneers vencerem os 4 jogos para que os Saints não fossem campeões. O que eu acho que é praticamente impossível. Mas a questão do Saints é justamente brigar pela bye, né? Ter a melhor campanha da conferência e um descanso em janeiro. Por quê? Porque é muito importante, né, para os jogadores terem um tempo a mais para descansar e treinar, e também para evitar uma possível surpresa, né? Porque o Saints sofre muito com isso, inclusive só para não deixar passar a situação, que pode ser que aconteça, é um pouco engraçado até, mas os Saints nesse momento são um time de melhor campanha, mas caso eles terminem com a segunda melhor campanha, né, com a seed 2, eles correm o risco de enfrentar a equipe dos Vikings, que parecia que estava morta, mas agora tá muito na briga, tem campanha de 6-6, mesma situação da equipe do Arizona Cardinals. Imagina só se o Saints termina com a segunda, a seed 2 e os Vikings com a seed 7. E novamente os dois se De novo, enfrentam. né? Para quem não entendeu, o Vikings eliminou o Saints no ano passado, no Wild Card, e venceu também em 2017, né? Foi no divisional, né, na semifinal de conferência, aquele jogo icônico, né, o milagre de Minneapolis, quando os Vikings viraram sobre os Saints e eliminaram a equipe naquele ano onde o Philadelphia Eagles acabou sendo campeão, mas então já tem 2 eliminações nesse histórico, por isso eu acho que é importante o Saints garantir dessa vez a bye e tentar evitar, né, um jogo de wildcard para justamente não sofrer uma nova zebra, uma nova derrota inesperada, porque o torcedor do Saints tá meio que sofrendo com isso, né? Vai muito bem na temporada regular, mas nos playoffs parece que o time muda, é outra coisa. Exatamente. E, enfim, o ano passado a vitória dos Vikings quebrou todo mundo, né? Que todos os brackets de projeção, mano, foi surreal, mas, enfim, realmente importante escapar. Eu não sei, eu não lembro como tá a situação do Drew Brees para os playoffs, se ele volta para os playoffs Sim, ou. ele pode até voltar antes, talvez, Aham. dependendo da situação. Eu acho que não seria o ideal, né? Mas se fala muito porque tem um jogo contra o Chiefs na semana 15, que aí Isso. seria o jogo mais difícil que resta na tabela do Saints ainda. Mas hoje eu não vejo a necessidade de ele voltar, até porque ele sofreu uma lesão grave, né? Ele quebrou várias costelas, teve um problema, não lembro exatamente qual que foi, mas algo sério que levaria algumas semanas. Então, o ideal seria ele voltar nos playoffs, ou então, sei lá, talvez jogar na semana 17, só para ver como é que tá a questão do ritmo de jogo dele, e não adiantar muito essa volta, mas para os playoffs ele deve estar ok, 100%, para poder jogar. Então, os playoffs é o que realmente importa para a equipe do Saints, que já está classificada agora. Exato. E o outro time, né, que garantiu a classificação também no domingo foi a equipe do Kansas City Chiefs, para surpresa de 0 pessoas. Os Chiefs venceram os Broncos no Sunday Night, com isso garantiram então o recorde de 11 vitórias e uma derrota e já estão classificados pela divisão, né, porque na verdade os Steelers continuam em primeiro, né, por questões de critério de desempate, mas os Chiefs já estão classificados e os Steelers não. Olha só que engraçado, mas a equipe de Kansas City, então, se garantiu o primeiro time da AFC e é basicamente o que eu comentei na semana passada. A briga entre Chiefs e Steelers para ver quem fica com a bye e quem termina com a seed 2. E pelo momento agora parece que o negócio fica mais inclinado para os Chiefs, que vem jogando muito bem, com o Mahomes grande candidato ao MVP, enquanto que os Steelers vêm cambaleantes nas últimas semanas. Então, os Chiefs estão com tudo novamente. Sim, os Chiefs mostram muito mais confiança, né? Foi até estranho o jogo de domingo, que eles tiveram mais dificuldade que se imaginava contra os Broncos, bem mais dificuldade que se imaginava. A maneira como foi o jogo, todo o drama que se criou na partida, os Broncos conseguindo pontuar, o ataque dos Chiefs não fluindo da maneira com que sempre flui, foi até surpreendente. O que não é surpreendente é que eles venceram mais uma partida, que já estão nos playoffs, né? Eles já estavam praticamente, né? Já estavam nos playoffs, agora matematicamente também classificados. Eu concordo com o Jonathan, acho que eles vão acabar sendo a melhor campanha da IFC. Os Steelers terem perdido para o Washington, a gente vai falar depois. Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa tipo. É, uma tragédia quase anunciada, porque eles já tinham se perdido um pouco para outros adversários fracos antes, então pode ser que eles percam mais algum outro jogo nesse processo.
Deixa eu abrir aqui o calendário dos Steelers para ver se, enfim, se eles não têm vida fácil. Eles têm alguns jogos bem difíceis. Tem o Bills agora, depois os Colts na semana 16 e os Browns na semana 17. Então, é um calendário aí que eles podem ter mais uma ou duas derrotas, enquanto os Chiefs enfrentam só os Saints, né? De contender de fato. Realmente, os Chiefs, então, atual campeão e é um dos grandes candidatos ao bicampeonato, né? O time que tem totais condições de vencer novamente, mas a questão que eu gostaria de levantar quer dizer, nada de novo, nada demais, mas Rua, você acha que os Chiefs vêm melhor do que ano passado? O time melhorou, tanto seja no ataque, na defesa, o time está melhor do que ano passado ou o time de ano passado era melhor? Pois é, eu tava perguntando isso esses dias. Eu tenho a sensação que esse ano passa mais confiança. Mas é que o ano passado eu lembro que a gente apontava os Chiefs como uma das melhores equipes da NFL, óbvio, né? Tem o Mahomes, então, não só para o Mahomes, mas enfim, todo o ataque forte que tem a defesa, que também consegue segurar a onda em, em oportunidades bem importantes. Mas esse ano eles me parecem mais maduros, mais prontos, mais regulares de certo ponto. Então, eu acho que sim, eu acho que os Chiefs agora eles já começaram o ano sobrando, parece. Tiveram uma derrota ali pros Riders, Os Raiders, sim. pros Raiders, isso, eles perderam. Esse jogo foi bastante surpreendente, mas foi só isso, né? Eles tiveram alguns outros jogos que tiveram mais, dificuldade mais do que se esperava, mas isso é normal para a NFL. Eventualmente um time forte se complica para um time fraco, porque, enfim, ainda é alto nível, né? Apesar das diferenças, é um alto nível e isso precisa ser colocado. Mas, sim, se eu tivesse que responder sim ou não, eu diria que sim. Eu acho que eles são mais. Não sei se melhores, talvez melhores não seja a palavra, mas eu considero mais prontos, mais regulares, que passam mais confiança nesse sentido. Eu descreveria como mais regular ou então mais estruturado, né, Isso, para eu vencer o acho. Super Bowl, porque o time que já venceu, no caso, né, não tem mais aquela pressão de vencer depois de muito tempo, claro que vai em busca do bicampeonato, o Mahomes parece que melhora a cada dia, a Uhum. química, a conexão dele com os demais jogadores, e eu até acho que, pelo menos no ataque, os Chiefs têm muito mais armas, né, agora, Uhum. principalmente no jogo corrido, se bem que nos últimos jogos não tem funcionado muito bem, mas o Clyde Edwards-Helaire é um grande running back que está evoluindo a cada jogo, porque não é calouro, então tem alguns probleminhas que ele tem que ajustar. Tem o Le'Veon Bell que não deu as caras ainda, pode se jogar mais, mas mesmo assim, então, é um time melhor, um time mais preparado, como dito. Então, com certeza, os Chiefs são, para mim, o grande favorito, pelo menos na AFC, a chegar ao Super Bowl. Agora, então, falando sobre alguns jogos importantes da semana 12, alguns jogos bem interessantes, até um pouco surpreendentes, né? Vitória dos Browns sobre os Titans. Para quem não acompanhou, o Browns simplesmente passou o carro sobre os Titans no primeiro tempo, chegou a abrir uma grande vantagem, se não me engano, 31-7 ou 28-7, sim. Um negócio que ninguém conseguia entender, o Baker Mayfield jogando em nível MVP. No segundo tempo deu aquela relaxada, deixaram os Titans chegar, quase se complicaram, mas no final, Browns venceu os Titans. E agora, aquilo que a gente comentava, dá para levar a sério essa equipe de Cleveland? Era o jogo que faltava, né? Acho que só para complementar a informação que você falou, foi o segundo quarto terminou 38-7, né? 30, ainda mais. 38-7, 31 pontos de vantagem. Era o jogo que faltava, porque eles vinham de uma campanha muito boa, em números era muito boa, resultados, né? Eles estavam ganhando os jogos que tinham que ganhar. Só que você olhava o calendário e não tinha assim um jogo que olhava, pô, aqui eles venceram um time muito forte, um time que eles nem eram favoritos, que vira a chave de fato, né? Para pensar em playoff mesmo. E eu acho que agora eles têm essa vitória. A relaxada no segundo tempo eu acho que é até normal, né? É difícil exigir alto nível, um tão alto nível durante o tempo todo. Inclusive, é compreensível que a estratégia seja matar o jogo no primeiro tempo e no segundo administrar. Isso é comum, né? Principalmente em esportes de tempo, né? É bastante comum que
um time dê tudo de si num tempo e depois apenas administre a vantagem. Eu acho que correu o risco mais do que deveria, né? Terminou para um jogo que chegou a ter 31 pontos de vantagem, terminar em 6. Eu acho que correram risco demais, mas no final das contas deu tudo certo. E a gente pode avaliar principalmente, eu acho, partindo dessa premissa que a gente instituiu de que eles jogaram no nível que se espera no primeiro tempo, a gente pode avaliar a partir daí, né? Eles dominaram de fato o jogo. O Baker Mayfield é desse quarterbacks que volta e meia vai bem, daí depois joga mal, aí depois melhora de novo, aí depois tem uma queda. A gente nunca sabe muito bem o que esperar, mas 4 touchdowns anotados, 334 jardas. Acredito que não tenha o que apontar para o Mayfield nessa partida, a não ser agora observar, né, observar de perto se ele vai conseguir manter o nível. E é bom ressaltar, caso o ouvinte já tenha esquecido, que eles estão sem o Odell Beckham Jr., né? Ele está lesionado, nem joga mais na temporada, sofreu a lesão no ACL, né, o ACL, e tá fora da temporada. E mesmo assim, ele tá achando os companheiros. Nesse jogo teve o Rashad Higgins com 95 jardas e 6 recepções e um touchdown. Então ele tá achando esses caras aí para substituir, se é que isso é possível, o Beckham Jr. Os meus destaques rápidos, né? Sendo bem sucinto, defesa de Cleveland jogando muito bem já há algumas semanas, é pouco falada, mas a defesa evoluiu bastante, vem sendo bem segura, pressionando, forçando muitos turnovers, assim como foi também contra a equipe de Tennessee. O próprio Henry sofreu um turnover, algo difícil de acontecer, mas a defesa de Cleveland conseguiu forçar. Do outro lado, a defesa dos Titans, um apagão, realmente tomar 30 pontos no primeiro tempo é absurdo. Inclusive teve o touchdown do People Jones, que foi de 70 e poucas jardas, mais de 70 jardas, onde a defesa secundária simplesmente não viu ele. Não tinha ninguém no mesmo CEP que ele, então realmente a defesa dos Titans tem que ligar o sinal de alerta porque não está jogando bem e isso pode prejudicar bastante a equipe de Tennessee. No ataque, o Mayfield é isso aí, ele se mostra um pouco mais seguro, já um pouco mais focado do que no ano passado, vem jogando melhor, mas não é espetacular. Ele é um cara que pode evoluir mais e hoje ele está na média. O que faz a diferença é o jogo corrido. Esse time com o Nick Chubb é outra coisa. Tendo o Nick Chubb e Karen Hunt correndo com a bola e também recebendo passes, se torna um time muito dinâmico. É o melhor jogo corrido da liga, para se ter noção. Então, realmente, o Browns pode sim brigar e até mesmo nos playoffs, eu digo, poder surpreender, vencer algum jogo e ir longe, se o jogo corrido funcionar e a defesa continuar jogando em alto nível, quanto à lesão do Del Beckham, bem citado pelo Juan. O Mayfield vem encontrando alguns jogadores, o próprio Rashard Higgins e o Donovan People-Jones, que foram bem, ambos passaram de 90 jardas nesse jogo, são algumas opções, além, é claro, do Jarvis Landry, que é o grande recebedor desse time agora, mas de fato uma vitória para mostrar que os Browns chegaram de fato agora para brigar, que não é mais aquele saco de pancadas, aquele motivo de piada de anos anteriores, e finalmente os Browns têm uma campanha positiva. Depois de 12 anos, a equipe tem mais vitórias do que derrotas, então só razões para comemorar lá em Cleveland. Outro jogo da semana 12, a vitória então do Washington Football Team sobre o último invicto, os Steelers, agora não mais invicto. Uma vitória importantíssima para a equipe de Washington, mostrando que de fato tem coisas boas lá. A campanha negativa talvez não mostre isso, né? 5-7 agora, mas o Alex Smith, que história, cara. Muitos imaginavam que ele nunca mais iria andar depois que não iria mais jogar na NFL, e ele está jogando e jogando bem ainda, conseguindo levar a equipe vitórias. E de fato, essa defesa de Washington é muito boa, muito pouco falada também. De fato, uma vitória surpreendente, porque ninguém imaginava isso praticamente. Mas Washington agora sim briga até mesmo por playoffs, porque está aí Giants e Washington. Quem vencer a divisão estará na pós-temporada. É engraçado, né? Antes da temporada eu falava, quem vai vencer a NFC West? NFC Leste. Bom, eu acho que vai ser os Cowboys, mas tem os Eagles também. Acho que vai ser uma disputa boa entre os Isso. dois aí. E daí você olha agora É o contrário. e tá nesse naipe aí. Mas enfim, falando do lado dos Steelers, a gente já falou um pouco antes, né? Então, para não ser redundante, mas ressaltando, era uma tragédia anunciada, vou usar o mesmo termo que eu falei antes, que
alguns jogos que eles venceram já não tinham passado confiança, ou eles venciam, jogavam bem um tempo e depois dormiam, ou vice-versa, né? Começavam mal e depois o Big Ben acordava. A defesa muitas vezes salvando a pátria com pick six e coisas assim. E nesse jogo não funcionou. De fato, foi uma derrota inesperada, porque a gente pega um time que era invicto e enfrenta o Washington Football Team, que não era nem cotado para os playoffs, e, e tem uma vitória de Washington. Mas é isso que você falou, né? Uma excelente partida do Alex Smith, né? Toda a volta por cima. Candidato a Comeback Player of the Year, eu acho. Pode ser cotado aí Cara, pelo. na verdade, os dois, né? Os dois quarterbacks dessa partida são os principais candidatos. Isso. O Big Ben muito pela campanha que os Steelers têm, mas eu acho que a história, né? É, A superação do Alex Smith torna ele o favorito, mesmo que ele não tenha feito grandes coisas dentro de campo, né? é, Mas o simples fato de ele voltar a pisar no gramado já mostra muito da dedicação dele. Então, eu acho que por esse lado, ele para mim é o vencedor desse prêmio. perfeito, é isso. E, enfim, o menino que foi escolhido na segunda escolha geral do draft, Chase Young. o Chase Young, isso que no começo estava sendo criticado, que enfim, não tinha jogado como podia, parece que tá se encontrando. Acho que é interessante colocar isso também, né? Ele já conseguiu ser mais efetivo nesse jogo, já conseguiu atrapalhar bastante o Big Ben, e parece que ele vai se desenvolvendo, ganhando mais espaço e pode aí sim fazer jus à escolha alta que teve. Não, realmente, a defesa da equipe de Washington vem dando segurança, vem dando tranquilidade para o ataque jogar, tanto que o Alex Smith não precisa fazer grandes situações, assim, jogos espetaculares, e de fato, além do próprio, já comentado, né, do Chase Young, tem outros bons nomes, né, nomes de valor nessa defesa. Tem o Montez Swift, que foi muito bem nesse jogo, conseguiu 3 passes defendidos, inclusive foi ele que desviou o passe na interceptação do Bostic. Também outras surpresas, como o próprio o Holcomb, né, o Cole Holcomb, como um dos principais linebackers da equipe, e de fato, então, uma defesa que vem melhorando, assim como o ataque também, que não tem grandes nomes, assim, o principal deles seria o Terry McLaurin, que não teve um grande jogo, É. mas quem foi bem nesse jogo foram o Tyrande, né, o Logan Thomas e também o Cam Sims, jogadores não muito comentados, mas de fato, nossa, eu falei de fato várias vezes na sequência, Falou. desculpa aí, Mais uma é, pede música no isso, Fantástico. vício de linguagem, mas a equipe de Washington surpreendendo, só o nome mesmo. Eu acho que na hora que mudar o nome, colocar um nome mais legal, assim, porque futebol time é um pouco chato, a gente perde um pouco da vontade, né, do tesão de pronunciar o negócio, tipo Washington Football Team. Mas a equipe tem jogado bem e quem diria, vivo ainda nessa altura, 3 vitórias seguidas, bem interessante essa disputa aí da NFC Leste. Podemos seguir adiante então para falar da semana 13 semana 13 da NFL, muita coisa em jogo. Primeiro jogo interessante para a gente analisar, o Kansas City Chiefs, já comentado, então a gente falou bastante sobre eles, já classificado, enfrentando o Miami Dolphins, que está na briga, a equipe está com campanha de 8-4. Será que os Dolphins podem oferecer um risco, né, uma resistência à equipe de Kansas City, ainda mais agora com o Tua de volta para o time? Será que os Dolphins, com uma boa defesa também, conseguem parar, conter a equipe de Patrick Mahomes? Vai ser o teste, né? Porque a defesa dos Dolphins tem sido muito elogiada ultimamente e agora vai enfrentar simplesmente o melhor ataque, o ataque com os melhores nomes da NFL. E pelo outro lado também, né? A gente não só a defesa dos Dolphins, mas o time todo tem sido elogiado e vai ter o teste de fogo agora. Se não digo que se vencer, porque vencer os Chiefs é realmente muito difícil. Mas se conseguir fazer uma partida equilibrada, conseguir jogar de igual para igual com os Chiefs, aí eu acho que não, acho que ganha respeito não, porque já tenho respeito, mas eu acho que aí eu acredito que os times vão começar a olhar com um pouco mais de cuidado para os Dolphins, mais cuidado que já olham, mas olhariam com outros olhos, digamos assim, para não me complicar aqui na minha fala. Tiveram algumas derrotas estranhas, os Dolphins, pelo padrão que eles apresentaram, mas acho que está tudo no jogo, eles ainda brigam pelos playoffs, ainda
tem uma boa chance de pegar ali as últimas vagas. E de vencer os Chiefs, cara, eu acho que muda o patamar. Acho que muda o patamar e eles ganham muito em confiança. Basta ver o que aconteceu com os Riders, né? Com os Raiders. De vencer um jogo, quase venceram o outro e pronto. Tá, tiveram atuações estranhas, quase perderam pro Jets nessa rodada, mas, enfim, todo mundo já Tomaram uma começou a surra olhar. dos Falcons. Isso. E daí, mas todo mundo já olha para os Raiders e pensa, pô, esse time aí pode fazer um calor nos playoffs. Só uma correção, realmente hoje não está sendo um dia muito bom para mim. Eu falei semana 13, na verdade é semana 14. A gente falou dos jogos da semana 13, né, semana passada, e quando disse que é semana 12, na verdade é semana 13. Entende-se semana 13, na verdade é semana 14 agora, então. Mas quanto a esse jogo, sendo também bem rápido, é um duelo bem interessante, né? Veremos como é que o Mahomes vai se comportar contra uma defesa sólida, uma das melhores da liga, pelo menos em números. Do outro lado também, como é que o ataque dos Dolphins vai jogar contra a defesa dos Chiefs, que não é lá essas coisas, é uma defesa que melhorou alguns quesitos, mas ainda tem fragilidades. Então acho que pode ser um jogo bem interessante se o Tua, claro, conseguir desenvolver um pouco, porque até agora a equipe venceu muito mais por méritos defensivos do que por grandes atuações do Tua, que até agora não teve nenhum grande jogo assim para ser aquele cartão de visitas na NFL, né? Finalmente, cheguei para ser o cara dessa liga. Por enquanto, ainda está um pouco tímido. Claro que esse vai ser um jogo bem interessante, então, para ver tanto o Mahomes quanto o Tua Tagovailoa, possíveis dois grandes quarterbacks futuro da NFL aí, então, para a gente acompanhar neste domingo. E tem presença nova na gravação, né? Isso. Então, Iria é isso aí. apresentá-lo. Apresentar não, porque todo mundo já conhece, né? Mas só introduzido então ao nosso podcast. Jonas Faria, que por motivos pessoais não pôde estar presente desde o início, mas agora chega para nos agraciar com seu conhecimento sobre NFL, para falar então sobre essa semana 14 que promete. Tudo bem, Jonas? Tudo ótimo, Jonathan, tudo bem também, Juan. Desculpa aí, meus caros ouvintes, um saudoso abraço a cada um de vocês. É aniversário da minha mãe, né? Então, me desculpem aí, também estava cumprindo minha função como filho. Mas que bom também que deu tempo de pegar ali esse finalzinho aí das previews da semana 14, né? Agora vocês estavam falando a respeito dos Chiefs e dos Dolphins, com certeza vai ser um duelo importantíssimo, né? Para os Chiefs agora que estão mais do que nunca dentro dessa disputa pelo descanso, né? Agora que se igualaram depois da derrota do Pittsburgh Steelers e do Miami Dolphins, que precisa sim vencer para continuar beliscando ali o primeiro lugar na divisão, já que o Bills também está muito bem e está convencendo nos seus jogos. Vocês já falaram tudo, vamos dar continuidade e é isso aí. Próximo jogo, então, Arizona Cardinals versus New York Giants. Que alegria, meus amigos, ver os Giants novamente jogando bem e brigando para o playoffs depois de tanto tempo. E agora os Cardinals vêm numa inversão, né? Perderam, se não me engano, 4 dos últimos 5 jogos, tem campanha 6-6, não estão mais assegurados, nunca estiveram, né, mas próximos, né, dos playoffs, agora em risco realmente a vaga para a próxima temporada, enquanto que o Giants, só alegrias, vem de 4 vitórias seguidas. O que esperar desse confronto? Kyler Murray versus Daniel Jones, já de volta, lembrando que o último jogo foi o McCoy, né, o titular, agora então o Daniel Jones vai voltar para esse duelo. Será que os Giants fazem novamente o crime e vencem mais uma, ou os Cardinals voltam às vitórias? Porque tá realmente complicado, né? Se os Cardinals perderem esse jogo, grandes riscos de ficar fora dos playoffs. Pode começar falando, Juan, depois eu não quero tirar teu lugar aí, depois eu entro já, que era Que ser vocês isso, dois, match fish, na moral. tranquilo. Só para avisar o Jonas que ele vai ter o salário dele reduzido ali pelo atraso no podcast dessa semana. Isso aí, com certeza o Mas cachê diminui, né? isso, a O gente cachê vai ter. Mas diminui. depois a gente fala com o RH ali e Não dá uma tem bônus conversada. de vitória, é É, complicado, é faz complicado. parte. Bom, enfim, falando do jogo dos Cardinals contra os Giants, realmente os Cardinals vêm numa ascendente aí, até estranha, né? Pelo que eles apresentaram no começo, vencendo partidas importantes. Aí agora perderam para o Rams, que era um jogo que eles deveriam, precisavam vencer
primeiro para retomar a confiança, por vencer um adversário de divisão, mas também por reencontrar as vitórias, vencer alguém por quem eles brigam diretamente por uma vaga nos playoffs. A terceira derrota seguida, né, como já foi dito. E esse é o jogo, né? Os Giants vêm numa ascendente, já estão liderando a NFC Leste, mas mesmo assim é um jogo totalmente ganhável para os Cardinals. O Kyler Murray vai enfrentar de novo uma defesa boa na sua para ele pontuar em cima, então vai ser mais uma rodada de vida difícil para o Kyler Murray, ele que enfrentou já os Patriots, que tem outra defesa muito boa, aí os Rams, que também tem uma defesa muito boa, e agora os Giants, então sem vida fácil para o Murray, mas mesmo assim eu acho que os Cardinals podem vencer esse jogo, acho que eles são até favoritos, eu diria. Os Giants vêm muito bem, mas não sei se bem o suficiente para conseguir vencer essa partida. Com certeza ainda existe esse favoritismo, né, pela parte dos Cardinals, mas a gente não pode esquecer de como a defesa do Giants está melhorando, né, semana após semana. O Blake Martinez tem feito também uma ótima atuação, até saiu lesionado no último jogo, não está confirmado se o linebacker volta para essa partida e tal. Não é uma coisa muito séria, pelo menos não tem nenhuma atualização até o momento. Mas, enfim, o Blake Martinez, Logan Ryan, enfim, e o ataque terrestre dos Giants que começou a funcionar, né? Mesmo sem com o Barkley há bastante tempo, né? Mais uma vez ele lesionado desde o início da temporada, mas correndo muito bem, né? O Devonta Freeman cumprindo bem o papel, o Wayne Gallman também quando é exigido. Então, assim, é uma equipe que tem tudo, não digo para ser azarão, tá? Mas para realmente fazer frente à equipe dos Cardinals. Por quê? Porque os Cardinals vinham na última semana com o segundo melhor ataque, né? Muitas jardas, enfim, passadas, mas nessas últimas 3, 4 semanas tem sido um declínio, né? Não é como se estivesse inconstante, mas um declínio mesmo. Nas últimas duas, por exemplo, no último jogo contra os Rams, no primeiro tempo inteiro, não teve um passe completo, né? Então, assim, se o ataque dos Cardinals não funcionar de maneira alguma, se o Kyler Murray não tirar um coelho da cartola, facilmente, digo até com uma tranquilidade, se os Giants jogarem o mínimo, até assim, sem fazer bobeira, sem cometer turnovers, tem total capacidade de vencer esse jogo. Essa é a minha previsão, assim, tá bastante em aberto. O destaque aí é o jogo corrido, seja tanto no ataque quanto na defesa. Os Giants têm a quarta melhor defesa da NFL contra o jogo corrido, e por outro lado também tem o 11º melhor ataque terrestre, o que sem o Barkley é um absurdo. Eu imaginei que estaria acabado o ataque dos Giants quando o Barkley se lesionou, e mesmo assim tem quase que um ataque top 10 correndo com a bola, só com o Gallman, que se tornou o running back principal, com o Freeman de vez em quando também, mas uma grande surpresa. E é isso que o Jonas comentou: se não cometerem turnovers, né, se não tiver aquela coisa de sofrer fumble, interceptação por parte do Daniel Jones, os Giants têm totais condições de vencer esse jogo justamente pelo momento, né? Porque os Cardinals vêm um pouco abalados depois das últimas derrotas, e agora, enquanto que o Giants tem reais chances de jogar os playoffs. Então, a motivação está lá em cima, e eu acho que vai ser um jogo bem interessante, bem divertido de se acompanhar, então, esse duelo entre Cardinals e Giants. E o último jogo, então, para a gente prever o que vai acontecer, justamente os Steelers, tão falados já nesse podcast, a equipe de Pittsburgh enfrenta os Bills no horário nobre, né, no Sunday Night, um duelo complicado, porque se os Bills vencerem, olha só, podem até sonhar com algo mais, né, com uma posição melhor nos playoffs. Os Steelers perdendo o segundo jogo consecutivo já abala demais a moral, então com certeza um duelo bem interessante entre Pittsburgh e Buffalo. Sim, a gente já falou bastante dos Steelers, então acho que dá para dar uma atenção maior para os Bills agora. Realmente eles tiveram algumas partidas estranhas, né? A gente já criticou bastante o Josh Allen aqui por derrotas, por interceptações inexplicáveis, mas ele jogando o simples, não cometendo turnover, porque assim, convenhamos, bom passador ele né? Ele tem um braço bom, ele tem uma visão de jogo boa, né? Isso é inegável. Então ele tendo a cabeça no lugar, não tentando inventar a roda, acho que ele, acho não, é óbvio que os Bills têm condições de vencer qualquer time nessa divisão, porque a defesa é boa,
porque o ataque tem bons nomes, então é só fazer a coisa fluir. É só jogar o simples, só encontrar os companheiros certos, nos lugares certos, ter um esquema que funcione. Os Bills têm plenas condições, inclusive, de vencer os Steelers, que vem em uma descendente, e por que não? Eles podem vencer esse jogo e os três que restam, né? Eles enfrentam ainda os Broncos, os Patriots e os Dolphins, então é bastante plausível a gente projetar um 4-0 para os Bills, e aí sim, aí a gente vai estar falando de um time que vai, olha, se os Chiefs se complicarem para os Saints daqui a 2 semanas, a gente pode estar falando de um Buffalo Bills que briga pela semana de baile, né? Pelo descanso na primeira rodada de playoffs. Eu não sei, né? Enfim, se vocês acabaram falando nisso dos Steelers, né? Até aquela página que a gente segue que a gente fala que pega muito no pé dos Steelers e tal, que eles. Assim, as vitórias que eles tiveram, né? Perderam pro time que nem tinha nome, aquela coisa lá, aquela pegação de pé até que é meme e tal, vários outros times que estavam com o terceiro quarterback e tal. Mas esse jogo em específico é um jogo muito importante pros Steelers, né? É um jogo realmente enfim, fala, estamos aqui, né? E pelo lado do Bills, vai o destaque para a temporada, assim, praticamente maravilhosa, que tem feito o Stephon Diggs junto com o Cole Beasley, né? Eles dois recebendo bolas do Josh Allen, acho que se não me engano mesmo, tá? Eu não tenho ali os números, é uma média de 230 jardas por jogo, uma coisa assim, dessa dupla. É a maior média de duplas de receivers da NFL até o momento. E o Josh Allen, ele evoluiu. Cara, isso é muito bacana até mesmo de perceber como ele evoluiu no passe, como ele evoluiu na leitura. Às vezes mete a moda louco mesmo, às vezes jogar com o Josh Allen não saber o que pode acontecer, mas via de regra tem dado bom, né? A equipe do Bills tem dado bom, e esse jogo, assim, para os Bills eu vejo, não tem nada a perder, né? Porque eles já provaram que tem um time muito bem organizado, muito bem treinado. Josh Allen vai ser um jogo muito bacana de ver como ele vai se comportar diante de uma defesa que ainda é dominante, né? Perdeu esse último jogo pro Washington Football Team, mas ainda é a defesa do Mike Tomlin, né? Ainda é essa defesa dos Steelers. Então vamos ver como é que vai ser essa pressão em cima do Josh Allen, como que ele lida. Ao meu ver, o favorito para essa partida é os Steelers, né? Vai ter uma capacidade de se retomar, mas tudo passa pela pressão que eles vão conseguir fazer em cima do Josh Allen. Só uma correção, né, quanto à estatística que o Jonas comentou, o Diggs mais o Cole Beasley, eles têm juntos somados uma média de 150 jardas por jogo, Perdão. algo mais realista. 200 jardas é muita coisa, né? Então, Perdão. mas mesmo assim, 150 jardas, de fato, um dos melhores duos de recebedores da liga, e os dois juntos têm uma média de 13 recepções, ou seja, são 13 passes do Josh Allen para o Diggs e para o Beasley todo jogo. É muito entrosado esse trio. Claro, também tem outros jogadores, tem o John Brown, tem o calouro Gabriel Davis, muitas armas no jogo aéreo da equipe de Buffalo, além da defesa também, que melhorou. A gente comentava um mês atrás que tinha algumas fragilidades dessa defesa, que se esperava muito deles, que não estava correspondendo. Agora, então, nos últimos jogos, a defesa vem melhorando, e de fato eu acho que os Bills podem fazer frente à equipe de Pittsburgh. Não sei se vão vencer, mas que pode ser um jogo agarrado, assim, um jogo bem truncado, Isso, bem aberto para os dois lados. Eu acho de fato que pode decidir os rumos dessa temporada. Os Steelers perdendo já meio que ficam de fora da briga pela bye, enquanto que os Bills vencendo vão ganhar ainda mais moral e já se aproximam do título de divisão, que é algo importante também, algo histórico para essa equipe dos Bills. Com toda certeza. Esse é o jogo, esse é o Sunday Night, né? Vai ser um baita jogo, com certeza. Então vamos ficar de olho nesse. Eu acho que a chave para vocês assistirem, né, cara, os ouvintes e quem também tá nos vendo aí no YouTube, é justamente como vai se comportar o Josh Allen e pelo lado dos Steelers, se eles não vão ficar travados nesse sistema defensivo do Bills que melhorou nas últimas temporadas. Quer dizer, nas últimas semanas, perdão. E para fechar nosso podcast, as rapidinhas da semana. Primeira notícia: Jalen Hurts será o titular do Philadelphia Eagles no lugar do Carson Wentz depois do último jogo e das últimas atuações do Wentz. Ele se mostrou claramente desequilibrado, já não consegue mais produtivo, e agora então o calouro, o Hurts, vai ser o titular.
na fogueira, digamos assim, o Hurts, mas mesmo assim ele jogou bem no último jogo, por isso então a opção do Peterson por ele como titular. Quem quiser comentar, então fique à vontade. O Jalen Hurts, então, trazendo em números, ele tentou 12 passes, acertou 5, 109 jardas, um touchdown e uma interceptação. O Carson Wentz, na mesma partida, tentou 15 passes, acertou 6, 79 jardas, então mesmo acertando mais passes, foram menos jardas, nenhum touchdown e nenhuma interceptação. Já estava caindo, né? Caindo de madura essa troca. Já era pedida pela torcida há muito tempo. Jalen Hurts foi uma escolha até alta no último draft. Acho que foi a segunda rodada. Foi a segunda rodada. Foi a segunda rodada no draft desse ano, 2020. E ele, enfim, já fazia uma sombra boa pro Wentz, que não vinha jogando bem. Então, eu acho que nada mais natural que dar uma oportunidade pro menino, até porque é aquilo, pior que tá não fica, né? Os Eagles estão numa situação muito difícil, ainda com chance de playoff, mas convenhamos, né? Dificilmente dá para sonhar muito mais do que isso lá na Filadélfia. É isso. Eu não Vou me comentei, né? estender Só muito para mais. passar, o jogo do Eagles vai ser contra o Saints, por isso que eu comentei, né, da fogueira, começar logo de cara enfrentando a defesa do Saints. Não é brincadeira, veremos então como o Hurts vai jogar na estreia agora como titular na NFL. Outro destaque também, o jogador da offensive line, né, dos Cowboys, Zach Martin, sofreu uma lesão na panturrilha e foi colocado na injury reserve, o que quer dizer que ele vai ficar pelo menos 3 semanas longe dos gramados, mais um desfalque para a equipe de Dallas. Depois dele, ele já foi ao Pro 4 vezes, né? E agora ele estava cumprindo a função de right tackle, na verdade ele é right guard de origem. Ele já tinha se lesionado lá no jogo contra o Washington, né? No primeiro tempo já saiu com essa lesão na panturrilha. E o destaque é ele não voltando, né? Os Cowboys terminam a temporada sem 3 dos melhores jogadores de linha ofensiva. O Tyron Smith também ficou limitado a 2 jogos nesse ano, né? E o La'el Collins precisou fazer uma cirurgia no quadril. Ou seja, o Cowboys, a única coisa que precisa mesmo é que termine essa temporada e dê mais tempo de recuperação para todos, né? Reorganizar a casa do time da América. Realmente, os Cowboys, a OL destroçada depois dessa temporada. Lembrando também que o Travis Frederick, que era um dos principais jogadores da OL, se aposentou antes dessa temporada, né? Na off-season, com isso já vinha desfalcado no começo, aí sofreram outras lesões, então uma verdadeira peneira, né, por assim dizer, todos os jogadores sem muita experiência jogando na linha ofensiva de Dallas. E a última notícia, então, os Jets demitiram o coordenador defensivo Greg Williams. A decisão veio justamente depois da derrota no último lance para a equipe de Las Vegas Raiders, naquela jogada incompreensível. Então, o primeiro, né? A primeira demissão lá em Nova York aconteceu. É aquele meme, né? Aquele meme. Os Jets demitiram, aí o cara rindo lá, o coordenador defensivo. Aí o cara triste. Porque realmente acho que todo mundo esperava que fosse o Adam Gaze, né? Que era. Enfim, todo mundo fala que ele tem que cair, mas nunca cai. Mas pelo menos demitiram aí o coordenador defensivo, o Greg Williams. Foi bizarro, né? O último lance ali, os Jets muito perto da primeira vitória da temporada e uma chamada horrorosa. Eles foram para pressão, né? Foram pressionar fazer uma blitz ali no quarterback. O Derek Carr conseguiu escapar e ainda lançou. Nossa, foi um desastre. Tem um dado que o Adam Schefter trouxe lá do ESPN Stats que é bizarro, né? Já aconteceram 252 jogadas de passe nas últimas 15, somando as últimas 15 temporadas, que tinha essa situação de ser nos 15 segundos finais, com o time perdendo por 4 a 8 pontos, precisando chegar a 40 jardas até a end zone. E essa foi a primeira vez nessa situação que um time mandou 6 ou mais pass rushers, né? Jogou para pressar. Então, assim, foi realmente bizarro. Em 252 oportunidades, essa foi a primeira vez em 15 temporadas que um time mandou, em uma situação óbvia de passe, 6 ou mais. Foram 7, né? 7 pass rushers. Hã?
Foram 8, se não me engano. Ficaram só 3 na cobertura. Então, verdade, não faz sentido você mandar 8 jogadores numa blitz. Não dá para entender. Não tem. Não, essa foi a segunda descida, né? A primeira foi também um passe lá direto para endzone que não rolou. E a segunda foi a mesma coisa. Enfim, é um tanque descarado, né? Realmente é um tanque descarado. O que esse time consegue fazer para perder é realmente impressionante. Dá para bater palmas, assim. É o Tank for Trevor, não tem como negar. Terminamos então o nosso podcast. O Toquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Toquiteco, de acompanhar o nosso site medium.com/Toquiteco e de assinar a nossa newsletter toquiteco.substack.com, lembrando sempre que é de graça, você não paga nada para assinar. Claro, também ouça nosso podcast semanal sobre a NBA. Siga também nossos perfis pessoais, o meu é @JonathanMomba. Jonas, quais são suas redes? @Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ lá no Twitter. E a sua? É @Juangrins nas duas. Muitíssimo obrigado a quem nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau. Tchau.